Olá, amigos. Uma boa noite a todos. Graças a Deus a gente está, mais uma vez, tentando, né? Quem sabe, instigar o auxílio para alguém. Tentando, isso eu posso garantir. Uma boa noite a todos vocês. Meu nome é Edson Rosa, terapeuta holístico, metafísica, acima de tudo, aprendiz inicial de ser humano. Porque, olha, só Jesus salva. Só Jesus na nossa causa, como diz o outro. Deixando a brincadeira de lado, o bom humor, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque logo após eu vou postar no YouTube. Hoje a gente está trazendo como tema desta live, né, tá aqui em cima, carências e ansiedades e seus efeitos nocivos na personalidade do ser humano e na sua sensibilidade mediúnica. Aí, logo abaixo, por mais que esteja em cima, a gente fala de alienação, idolatria, fanatismo, misticismo e mistificação, tá? Seria o certo, o correto para a gente arrumar. Hoje, a cobra vai fumar. Hoje o bicho pega, viu? Como sempre, nas minhas lives, eu deixo uma coisa bem clara para as pessoas. Boa noite a todos. O Edson é só mais um tentando. Isso nunca eu vou deixar de falar. Os meus apontamentos como médium, como sacerdote de Umbanda, que é o que os documentos falam, é o que os papéis falam, né? Sacerdote candomblé, sacerdote da Umbanda. No fundo de minha alma, eu creio que tem muito ainda para mim peregrinar neste mundo, né, espiritual, para ser sacerdote de alguma coisa. Mas é o que os anos, os coroamentos, né, as feituras que têm o seu valor mediante a liturgia da espiritualidade, assim endossou aqui na Terra o Edson Rosa, que está sendo, momentaneamente. Então, o que o Edson vem trazer hoje são apontamentos muito particulares envolvendo a mediunidade. Eu vou procurar falar sempre de mim. Eu já errei muito como médium, procuro acertar, tá? Já fiz coisas, não digo horríveis, mas já pequei muito com as entidades, e de um tempo para cá, depois que eu criei vergonha na cara, estou tentando fazer a coisa como sempre deveria ter sido, com lógica, com sensatez, sem idolatria, sem puxação de saco, sem rasgação de seda, mas é experiências minhas, ok? Todas as respostas que as pessoas ouvirem é com muito carinho. Entretanto, para contudo, cuidado, no bom sentido, de como vocês vão perguntar, porque eu vou responder com muito amor e carinho, mas com toda a sinceridade. Nunca expondo as pessoas a nada, tá? Mas eu sempre gosto de começar assim as lives explicando que a verdade absoluta é no coração de cada um. Ok? Então vamos lá, então. Primeiro eu vou fazer um prólogo, algumas colocações de observação minha, muito particular, muito mesmo como médium. Eu, desde criança, meus 3 anos e 8 meses, eu posso dizer isso que a minha avó, que me criou, ela me falava. Antes dela me falar, obviamente, eu sempre me acordava e via de ver no lado da minha cama um índio com uma lança ou um tacape, bem rústico, uns índios daqueles brasileiros, né? Nada com penacho americano, era brasileiro. Ou pelo menos, depois eu crescendo, eu fui identificar que era por aqui mesmo. Resumindo, e com o tempo eu fui crescendo e fui tendo a clarividência, a clareaudiência, mesmo pertencente à visão evangélica das coisas. Eu tive uma dificuldade muito grande em 2 tempos. Uma foi de aceitar que eu, né, tinha aquelas entidades. A mediunidade, para mim, era uma perseguição. Eu achava que era o demônio dando o nome de preto velho, de caboclo, coisa assim. Isso também eu já falei em várias lives. Então, eu era cru no que eu posso chamar de amor aos orixás, de carinho aos guias e mentores. E a minha mediunidade, ela tinha umas propriedades muito mais vívidas e fortes. Eu falo isso abrindo meu coração de médium para médium. De que agora? Olha só, a gente vai comentar sobre isso também. Eu perguntei para os mentores e eles me disseram por quê. Que não é uma questão de forte, é uma questão de observação. Resumindo,
desde os 3 anos e 8 meses. Primeiro manifesto, Caboclo Pena Branca, depois veio Zé Pilinta, depois veio Pai Benedito, 7 Encruzilhadas, e aí foi. Com 19 anos, 18 para 19, quase 19 anos, eu aceitei a espiritualidade de bom grado. Nunca um espírito me obrigou a nada. Eu já trabalhava com obsessores, que eles me pegavam no meio da rua, me arrebentavam todo, né? Isso é realidade. Quem morou lá no bairro Agronomia, na Parada 24, sabe disso. 2, 3, estava o Edson Rosa no meio da rua incorporado. Obviamente que não tinha nada a ver com o mentor, não. Era um processo compulsório, né? E chegou um ponto que os mentores, obviamente, nunca deixaram acontecer nada de ruim comigo. Mas eles sempre proporam, olha, você tem uma missão. Você quer pregar o nome de Jesus? Pregue, mas você vai continuar vendo, você vai continuar sentindo, você vai continuar só com outros nomes. Aí chegou um momento que, com os estudos, eu procurando, observando, eu comecei a frequentar terreiros, escondido, né, em si, em vários lugares. Eu comecei a fugir para ver terreiros com 14 anos de idade. Eu aceitei com 19. Resumindo, quando eu comecei a ver os terreiros, eu ficava olhando e falava, mas para aí, aquela luz que eu estou vendo ali naquele congá lá, é a mesma luz que eu estou vendo na mão dos pastores. Isso com 14 anos. Cru, totalmente cru da espiritualidade. Seco. Aí eu comecei a notar que também, vice-versa, eu cansei de ver caboclo, preto velho, Exu, vibrando em pastores da Assembleia de Deus. Eu sempre tenho amigos que vão ouvir, vão me lascar tudo, mas é a realidade, eu vou mentir, é o que eu via. É a realidade. Mas isso começou a me instigar, começou a provocar em mim essa coisa que eu tenho, de perguntar o porquê para as entidades. Eu não engulo até hoje dos meus mentores o que eles falam. Eu respeito, mas eu perguntar por quê, por quê, por quê, eu quero saber por quê. E eles gostam, porque daí eu não me transformo um robô, eu me transformo um médium. Médium, nem lá nem cá. Resumidamente, eu comecei a ficar um pouco incomodado com isso. Não com as entidades, mas com os tratos. Eu via Exu no plano espiritual, o cara vinha de um jeito, entrava no terreiro de uma forma, se manifestava, parecia o capeta, parecia o demônio na terra. Exu de verdade. É isso aí que você está ouvindo aí no YouTube, aí amanhã ou depois. Eu ficava, mas como é que pode isso? A entidade vem, eu vi ela falar em alemão, ou francês, que isso não prova porcaria nenhuma para mim, mas falando no plano astral, quando chegava no médium, já vinha todo torto, babando, aquela coisa. Eu falei, mas que loucura é essa, rapaz? Aí eu começava a olhar aquilo e eu ficava com aquilo engasgado, para mim. Ia nas igrejas evangélicas, via lá os irmãos queimando, não sei o que, papapá, um caboclo do lado do cara, o mentor do pastor era um caboclo. Isso não foi nenhuma nem duas, várias vezes. E eu ficava, meu Deus. Edson, o que o caboclo fazia? Mandava energia. Porque o problema não é o que a boca diz. O problema é quando o coração berra. Quando o coração berra porcaria, arrebenta a sintonia. Tanto é que o Pai Benedito de Aruanda tinha 28 anos de idade, eu chamava ele de demônio. Então o problema não era o que a minha boca falava, como ele dizia. O problema era o que o meu coração não dizia. Então eu chamava ele de uma forma porque eu me sugestionei a isso. Mas a minha essência não era isso. Nunca foi. Tanto é que hoje eu não estou nem aí se é Benedito ou Doutor Bezerra. Para mim é farinha no saco. É espírito. Aí o que aconteceu? Eu estou falando isso porque hoje a live vai ser diferente. Eu vou pegar leve. Aquele leve lá no fundo, assim. Aí eu comecei a observar isso e comecei a estudar. E na época, desde menino, eu tinha um grande amigo, tenho, por mais que eu não vejo, mais de quase 20 anos que eu não vejo, que é o Caboclo Pena Amarela. E ele chegava em mim na parada 24 do bairro Agronomia, no outro lado da rua, eu morava para o lado, indo para a cidade chamada Viamão, do lado direito. Do lado esquerdo, num outro morro, a gente chamava de morro, né? Gaúcho chama assim, no morro, uma floresta lá, tinha uma cachoeira. Ele dizia, vai lá, um sábado sim, sábado não, tal horário, vai sem medo, ninguém vai lhe machucar, que lá nós vamos estudar. E aí começou meu estudo. Então, a minha história,
Hoje eu vou abrir um pouquinho mais do leque, é muito louca no bom sentido, mas ao mesmo tempo muito harmônica, porque nunca uma entidade me obrigou. Eu que me incomodava, porque eu dizia que eles eram coisas ruins, e quando eu ia numa casa espírita espiar, ou num terreiro, ou em outros templos evangélicos, eu cansei de ver Exu na porta das igrejas evangélicas, até hoje eu vejo. E até hoje eu falo para alguns irmãos meus de religião afro, não, eles não ficam lá. Então tá, eles ficam onde? Só no teu terreiro? Porque eles são comprados? Eles são pagos? É nesse nível que o Edson fala. Nesse nível. Porque eu pedia para Deus, pelo amor de Deus, Senhor Deus, tira essa evidência, né? Que eu não chamava de evidência, eu chamava de maldição. Eu não quero ver, eu não quero ouvir, eu não quero saber de nada de espírito. Não quero. E quando vinham os irmãozinhos sofredores pedir ajuda, me acordar à noite, e o caboclo, o que fazia do teu lado? Nada, eles vinham pedir ajuda. Simples. E muitas vezes eu não via nada comigo, mas eu sentia que sempre tinha alguém, graças a Deus, me protegendo, se eu lá posso dizer assim. Isso enquanto eu tinha um coração puro. Olha só como é que é a mediunidade da gente. Sensibilidade, ela não está na cabeça. Ela tem maleabilidade na centelha divina que abarca, que abrange o nosso ser por dentro, chamado sentir pela sensibilidade. Então, a sensibilidade, para mim, é melhor que mediunidade. Porque se tirar a mediunidade de um sensível, ele continua canal. Agora, se tirar a sensibilidade de um canal mediúnico, o que vai sobrar nele? É não ser um amontoado de sangue, carne e osso, regado por tripa, regado por um monte de coisa, buchada. É isso que vai ser. Só tirar a sensibilidade de alguém. Um robô incorporando espírito. Quase isso. Então, vamos lá. Resumindo, para começar a live, nesses 12 minutos, tomando tempo de vocês, a espiritualidade, ontem, eu estava sentado nessa cadeira aqui. Um amigo espiritual veio e falou, por que você não conversa de médium para médium, mas esquece que você está fazendo live? Bem assim ele disse, live, esquece. Foi um Exu que veio, né? O Exu Sete Cruzes. E conversa com as pessoas de médium para médium, sem formalidade, sem frescura. E tenta ajudá-las a, por elas, sentirem dentro delas que a maior responsabilidade de um médium é ter paz em vida. E o que tira as pessoas de todo o eixo da sua vida externa, que é existir, ou interna, que é se auto-resolver existindo, é essa mesma paz que eles se tolhem. Ou que eles, pelo bem que eles se auto-boicotam, se tolhem também. Se encolhem e se tolhem. Aí, quando ele disse isso, eu falei, não, tudo bem. Quando der, eu faço. Hoje deu, estou fazendo. Aonde tiver o Senhor Sete Cruzes, esse grande Exu, estou aqui fazendo a minha parte. Então, resumidamente, vocês estão ouvindo um rapaz com gênio forte pra caramba, que uma entidade corporal em mim tem que ser entidade, porque eu não fico dando de maluco nem de palhaço, seja em casa espírita ou de umbanda, mesmo que seja trabalhando consciente ou semiconsciente ou inconsciente, não me interessa o grau da mediunidade, tem que ter um troço em mim, externo, para mim chegar e dizer assim, olha, fulano está aqui, eu estou aqui, papapá. O que é esse papapá, Edson? Entidades. Porque não é um simples arrepio, um trimelique, um suorzinho, que eu já vou dar nome de Pai Benedito, Exu de Tranca-Rua, Maria Padilha, Caboclo fulano de tal, Doutor fulano de tal. Isso se chama mistificação, misticismo, paranoia, noia, loucura, carência e ansiedade. Se vocês quiserem dar outro nome, fique à vontade. Então, eu fiz todo esse prólogo aqui, respeitando as pessoas, já para elas sentirem como é que vai ser essa série de lives que eu vou fazer de vez em quando, abrindo para falar sobre mediunidade. Pela primeira vez nas minhas lives, todos esses anos, eu vou dizer, vocês querem perguntar coisas pessoais? Podem, mas eu vou responder à altura do que eu entendo. Valeu? Quer perguntar? Pode perguntar. Pode servir só para você, mas eu vou tentar fazer que sirva para os outros. Agora, pensem, viu?
Pensem. Vamos lá, 15 minutos nesse blá-blá-blá, só para vocês verem que meu temperamento não é muito grande coisa, a minha mediunidade, então, é tudo enferrujada. Agora é um homem que está tentando, tá? Deus sabe disso. Boa noite a todos, boa noite, meu irmão Rafael, boa noite, José, boa noite a todas as pessoas. Uma coisa interessante, meus amigos, por enquanto eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, muitas vezes as pessoas me procuram e perguntam para mim, Edson, o que mais causa a mistificação? O que leva o médium a mistificar uma entidade? Carência? Vaidade? Ansiedade? Falta de estudo? Egoísmo? Orgulho? Doença? Maluquice? O que leva, ao meu ver, hoje em dia, como sempre, por mais que troque os azeras, né? Troca o verniz, mas continua a ser a mesma coisa, cada um refletindo de um jeito. Eu sempre falo que dor é dor para todo mundo, o que difere é o modo de sentir o que nós chamamos de sofrimento, isso que faz diferença na interioridade ou na superficialidade das pessoas. Ok? Então, não posso dizer que todo mundo que é carente vai mistificar um espírito. Não. Ou todas essas maledicências que eu acabei de dizer agora. Mas todos, o mistificador cai no mesmo senso, que é desconhecimento de quem ele é. Não do que a entidade faz. Pouco importa o que a entidade faz. Porque se nós nem precisava nem usar a mediunidade, só usar a inteligência, que a gente não usa também muitas das vezes, viu, médium? Estou falando para todos, estou jogando no ar, pega quem quer. Se nós usássemos a inteligência, eu imaginaria assim, poxa, eu sigo a Jesus. Eu não incorporo Jesus. Mas em nome de Jesus vem preto velho na minha mediunidade e só fala em Jesus. E é bom. Então, pela lógica da inteligência, e eu sigo a Jesus, e eu creio que eu incorporo, eu preciso me espelhar no preto velho sem querer ser o preto velho. Porque até mesmo o preto velho, para mim, é limitante. Ele é ele e eu sou eu. Agora, Jesus não é o meu limite. Jesus é o meu doravante. Jesus é o meu além. Como é o além para o mesmo preto velho que eu incorporo. Então, pela lógica, eu escuto o preto velho. Eu me apaixono pelo preto velho. Mas eu amo a Jesus. De olhos fechados, a mensagem de Jesus Cristo, ou do avatar de luz, além do senso humano do bem e do mal, é o que me move pela minha fé raciocinada. E é o que me comove pelo abrandar do meu coração em ter certeza, sem precisar pensar, mas ter certeza sentindo por todos os poros do meu corpo que muitas das vezes, para não dizer da grande maioria das vezes, entre eu xingar, antes eu julgar, o calar a boca e seguir o exemplo do preto velho que eu trabalho, vocês estão me ouvindo, que confia em Jesus, é a maior caridade que eu dou à sociedade espírita e espiritualista que eu circunferencio, que eu circulo, que eu vivo. Porque o que adianta, muitas das vezes, eu usar roupas coloridas, fazer o evangelho, puxar o saco, idolatrar uma entidade, e na hora do vamos ver, eu desfaço do senso mais puro que esses mesmos espíritos seguem, que é o amor, porque toda vez que eu, de cara limpa, abro a minha boca, é rancor, é raiva, é ódio, é racismo, é preconceito, é luxúria, é soberba. Então, desde a minha infância, eu já tinha isso comigo, eu ficava olhando e falei, caraca, velho, os caras gastam um dinheirão com essas roupas coloridas aí, é bonito, grande coisa, para não dizer grande merda. Caraca, velho, o cara saiu lá do altar, lá recém mesmo fez uma oração, mas já está olhando as pernas daquela criança de 12 anos na rua. Eu falei, poxa, mas onde é que está o Espírito Santo, esse maluco? Onde é que está o caboclo que ele tanto elogia e o Exu que ele tanto puxa o saco? Então, são coisas que eu estou tentando falar de uma forma extremamente terra-terra. Só não vai entender quem não quer. Que beira o fanatismo
O fanatismo é o discurso da loucura. O fanatismo é o discurso da loucura. A idolatria é o sussurro da insanidade. Então, o que eu mais vejo como médium, com uma opaca clarividência, que eu não estipulo que as pessoas devam ver como eu, nunca devem ouvir nem ver como Edson, porque é muito limitante. Eu quero mais de mim mesmo, imagina eu querer que as pessoas pensem que nem eu. Não. Cada um segue a sua vida como quiser. Agora, o que eu mais vejo como médium é fanatismo e idolatria. Em todas as religiões. Principalmente as religiões que há o manifesto da incorporação. Aí, nossa senhora! Aí o negócio desanda a maionese. Então, quando a gente começa a se sentir e descobrir quem é por dentro, o maior louvor a Deus é o exemplo dado e doado pela naturalidade que se faz para fora. Dependendo de integridade, dependendo de princípios, não dependendo de mediunidade. Mediunidade é uma bengala do tempo que o ego utiliza para moldar-se de uma forma mais sociável. A sensibilidade, ela é o caminho do eterno, que por mais que passe o tempo, o amor que se purifica num senso que se eterniza em quem já ama é incorruptível, é inaquebrantável. Aí vem Joana de Ângeles, só esse espíritozinho humilde aí. Joana de Ângeles, Emmanuel, Espírito Odilon, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, o Senhor Sete Encruzilhadas, o caboclo dizendo que nós evoluímos pelo que sente. Se é pelo que sente, a mediunidade não é graduação de evolução para ninguém. Chico Xavier já dizia que quanto mais médios tu é, mais dívidas tu tem. Aí as pessoas caem no esquecimento. Acho que mediunidade é um prêmio, é uma medalha que se bota no peito, ou é um brasão que se chumba nas costas. Eu vou falar o quê? Maluquice. Autoabandono, carência. Eu não posso ir num terreiro porque eu gosto da entidade. Eu, como médium, que me leva no terreiro é porque eu não gosto dessas entidades que ainda dentro de mim se criam. Entidades essas que muitas das vezes olham os outros com desdém, chamado Edson Rosa, que julga os outros, chamado Edson Rosa, que briga à toa, chamado Edson Rosa. Então eu quero e preciso ir no terreiro, mesmo tendo o título de um sacerdote de Umbanda e do Candomblé, porque lá eu vou me tratar como Edson Rosa mais evoluído, chamado Pai Benedito de Aruanda, que já viveu tudo que viveu, e ele tem autonomia em Cristo, ou em Oxalá, para dizer para mim, meu filho, continua tentando, te busque, te reencontre. E ele pode me aconselhar, mas nunca resolver a minha vida. Quem resolve a minha vida é eu e Cristo. Eu não preciso de bengala e de escada. A minha alma não, o meu ego sim. Vocês entendem isso? Quando a gente inverte isso, a gente começa a ficar maluco, porque a gente começa a querer comprar as entidades, graduar o poder de Deus, porque Deus daí fica numa caixa chamada religião, que só abre com a chave do conceito da verdade e da realidade que eu nutra. Então fica complicado e se torna muito difícil para as entidades trabalhar, e mesmo assim, por misericórdia, por amor, por missão redentora, eles vêm e incorporam no Edson Rosa. Com todo esse gênio, com todo este maço de egrégora densa que se faz o meu ego nessa terra. Quem dira nos outras pessoas mais leves, mais luminosas do que eu. Então é bacana a gente, pelo menos para mim, falar e me ouvir, e eu falo claramente aqui. Quem me conhece, graças a Deus eu posso falar claramente, porque sempre fui assim. Eu não tenho duas caras. Desde quando eu comecei minha mediunidade. Eu não visto fantasia de sacerdote besta para se fazer de bom. Eu sou o que eu sou. Agora, na hora da seriedade, como agora, dentro do terreiro, aí vocês vão ver que o negócio é diferente. Ou dentro de uma casa espírita,
Agora, fora da casa espírita, eu sou mais um ser humano vivendo, que tem a obrigação e indignidade de respeitar a vida alheia. Valeu? Eu falei um pouquinho para ver se as pessoas escrevessem alguma coisa, ou criticar, ou tentar me ajudar. E elas podem ajudar, eu não. E falar um pouco sobre mediunidade, sensibilidade e coisas assim. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta. Com licença. Deixa eu ver aqui. Poxa, hoje eu estou meio ceguetinho, mas acho que tem sim. Só um momento, por gentileza. Já acho aqui. Eu não estou escolhendo pergunta não, viu? É que são duas plataformas, são 2 faces, então é muita pergunta. Vamos lá. O Fabrício, boa noite, meu irmão. Muito obrigado por colaborar, viu, amigo? Ele fala assim, poderia falar sobre a mediunidade consciente ou inconsciente e como funciona o animismo? Bom, de uma forma bem clara. Com estudo, as duas com estudo. Depois eu vou falar sem estudo. Estudo da sensibilidade. Porque se eu, com estudo, só mediúnico, louvando o que está de fora, entendendo o que está de fora, mas não sentindo, concernido, concebendo o que se faz ainda de torto por dentro ou já de virtude por dentro, a tendência de eu errar e deslizar na casca de banana da ilusão é muito grande, mesmo que eu trabalhe com mentores. Por quê? Porque mentor não é babá. Guia não é empregado. E a resolução da minha vida é minha, independente da crença, da religião ou do olhar espiritual para fora que eu dou ao que há. Depende do como eu me enxergo, como eu me escuto e o que eu me faço existencialmente por dentro. É isso que vai graduar em mim uma frequência vibracional boa ou ruim. Por isso que a gente vê muitas das vezes entidades verdadeiras em pessoas com caráteres dúbios, porque muitos são chamados e poucos se escolhem. É muito pouca gente que quer realmente dar cara para bater e dizer eu sou só mais um médium. Se tiver que varrer o chão, o vaso, se tiver que meter o vaso dentro, perdão, a mão dentro do vaso, da latrina para lavar, se não tiver ninguém, eu faço. Qual o problema? Aonde que está escrito que por eu ser sacerdote fulano de tal, eu vou me derreter? O meu orixá, se eu tocar numa esponja, ele se derrete? Ele só é orixá quando humilha, quando manda? Porque sabe, porque pode? Tem algo errado aí. Então não é crítica, quando eu não estou dando nome de ninguém. Estou respondendo uma pergunta, dou a quem quiser, a quem doer pegar isso aí. Então o que acontece? Se eu estudo a sensibilidade e eu tento entender quem é o Edson Rosa, mesmo eu consciente que a mediunidade mais evoluída que tem, está no livro dos espíritos, quando eles perguntam lá, no livro dos médios, quais são as mediunidades do futuro, as mediunidades mais apuradas que os espíritos luminares gostam de trabalhar, consciência, inspiração, intuição. Lá embaixo fica o que a maioria dos médios carentes gostam, incorporação. Não que os espíritos não gostam, mas ainda há necessidade porque a gente é criança. A gente tem que ver para acreditar. A gente tem que tocar para se perceber para fora. A gente tem que tocar no fogo para ver que queima e tocar no gelo para ver que gela. Fazer o quê? Para ver que é frio. Então, o que ocorre? Se a gente começasse a estudar a sensibilidade e disciplinar a mediunidade, a incorporação de consciência, ela seria o que nós chamamos de canalização. Porque a consciência, ela não trabalha apenas com os atributos psicológicos. Ela trabalha também com as virtudes morais e as virtudes éticas do que o teu chakra cardíaco, do que o teu coração guarda. Falar sobre isso é um pouco complexo, porque as pessoas até hoje acham que canalização é na cabeça, e não é na cabeça. Se vocês estudarem, quando o médium é canalizado, obviamente, vai passar pela glândula pituitária, pineal, pituitária, as duas da cabeça, mas, principalmente pela pineal, mas, porém, a leitura da canalização necessita de uma amplitude sensorial maior. Esse tipo de assunto eu fico meio assim, porque
Eu busco, e qualquer um pode buscar se estudar. Mas quem muitas vezes ouve, como já teve isso, como é que você sabe disso? Livro Os Missionários da Luz. Ação e Reação. O Mediunismo, de Edgar Armond. Passes e Radiações, de Edgar Armond. Tá aí, quem quiser ler, tá lá. Só que ele não diz canalização, ele fala médio de inspiração, que é a melhor mediunidade que há. Porque por essa mediunidade, não uma equipe de médicos e de espíritos pode trabalhar com um médium só. Mas para fazer isso e para ter isso, o médium precisa ter o quê? Caráter e ética, sensibilidade. Caráter e ética no seu trabalho de sensibilidade. Para que o seu labor e para que sua ferramenta mediúnica seja usada de uma forma única e exclusiva a equipes, a legiões, a falanges, a espíritos capacitados a vários ângulos do entendimento humano. Livros, Mecanismos da Mediunidade, Chico Xavier está lá também. Isso tanto para a consciência, para a inconsciência. Aonde entra o processo anímico, Edson, acabei de dizer. Nós somos canalizados não pela inteligência do mentor, nós somos canalizados pela sabedoria adormecida pelo nosso processo anímico, pelo nosso ânimos, pela nossa interioridade. Então, quando há a canalização, você tem certeza sentindo daquilo que nem sabe. Por isso que o médium que realmente canaliza, ele percebe o que fala depois que falou. Ele entende o que escreveu depois que leu. Porque até então é uma história. Depois que ele lê, ele fala, para aí, eu não colocaria ponto assim. Eu não usaria essas frases. A escrita é minha, totalmente minha. Mas a elaboração teve 4, 5 mentes aí. Não é só minha. Para um médium entender isso, ele não precisa comparar assinaturas. Ele precisa ter a bravura e a coragem e a atitude de mergulhar para dentro e encontrar dentro do seu ser o RG, a digital da sua moral e da sua ética, que deve ser não comparada, mas deparada com seus mentores, e ele vê, não, isso é do mentor, isso é meu. Que bom que eu consegui ver isso. Não dizer, tudo é dos meus mentores. Ou, se não, tudo é meu. Para isso, meu amigo, a mediunidade não ajuda muito, não. Mas a sensibilidade resolve. E a sensibilidade não é estudar para fora, é se reconhecer, é se munir e se nutrir, munir de força e se nutrir por dentro de empoderamento, de autonomia espiritual, pelo menos por dentro da carcaça. Tanto para a mediunidade consciente, como para a mediunidade semiconsciente, o animismo no futuro é, sim, a melhor comunicação dos espíritos. É engraçado, as pessoas, quando lêem mediunidade, deveriam, se quiserem, estudar os processos mediúnicos de outros países, que não levam a doutrina espírita ou espiritualista dentro de um senso religioso, mas levam a filosofia espiritual dentro de um consenso científico. A diferença de visão e de estudo é enorme, chega a ser estrondosa. Quer dizer que os que estão lá fora são melhores do que nós aqui dentro, Edson? Não. Mas, em termos de desenvoltura pessoal, não é uma questão de melhor ou pior, mas a dor e sofrimento para eles é diferente. O labor mediúnico é diferente. Aí tem gente que diz, mas tudo está planejado. Claro que está. O Brasil é o coração, é o celeiro do mundo, por isso que nós somos mais sentimentais. Você não vai pegar o médium consciente do Brasil e o médium consciente norueguês, um belga, um australiano, e dizer, olha, escrevam e falam do mesmo jeito. Não vai rolar. Ambos podem ter um amor puro, mas o modo do expressismo é diferente. Então, não há crítica nas minhas palavras. Há estudo e observação. Porém, meu amigo, para encerrar a resposta à sua pergunta, quando eu não estudo quem eu sou, e eu fico ali devorando os livros
de só um escritor da Umbanda, ou se não de só um segmento da doutrina espírita. Só um segmento. Dentro da doutrina espírita há uma doutrina única, bem solidificada, com 5 livros em si, né, da codificação, os principais, e depois toda a série de aqui no Brasil de André Luiz e todos os outros médicos que tem por aí, de Valdo e outros. Mas abrindo. Tem casa espírita que opera, tem casa espírita que não opera, tem casa espírita que é saúde de obsessão, tem casa espírita que aceita o passe de sopro, tem casa espírita que diz que é coisa de caboclo, que é de baixo espiritismo, mas no livro Mensageiros da Luz, capítulo 19 inteiro, Dr. Bezerra de Menezes sugere os espíritas assoprarem as pessoas. Então não dá para entender o que é certo e o que é errado. Então, o que o Edson está tentando fazer? Confusão na cabeça das pessoas? Não. Entender que religião é bacana, mas religião e mediunidade não dá muito certo. E cada vez que a evolução nos abarcar, mais errado vai dar. Mediunidade dá certo com fraternidade, com universalismo. Ah, Edson, então quer dizer que eu vou deixar de ser um bandista, candomblessista? Não. Eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé e Vive em Paz. Com qualquer ritualística. A que eu não gosto, eu não frequento, mas também não falo. A que eu não concordo, também eu não julgo, mas também não me meto. É simples. É simples. Porque eu entendo que é o modo operante deles. Aí eu vou lá condenar as pessoas que talvez estão fazendo o seu melhor com um pedaço de tijolo, enquanto eu acho que estou fazendo o meu melhor com cristal puro na mão? Vocês entendem, meu amigo? Então, quando a pessoa não estuda por dentro o senso fraterno da sua religião, o senso fraterno, poxa, por que aquele espírito fala errado, que nem o Preto Velho, se eu sei que ele não é um espírito tão acanhado do saber? Olha que humildade. Meu Deus, que lição esse Preto Velho está me dando. Mas não, eu vou me preocupar se a bengala dele é de madeira nobre ou é de madeira torta da mata. Eu vou me preocupar se a roupa é branca, se é de ninho, eu vou me preocupar com um monte de coisa. Mas eu não vou me ater à essência. Então, eu só vou ser um escravo mediúnico querendo provas para fora, sem eu dar o verdadeiro testemunho dos meus princípios espirituais, do que me leva à espiritualidade por dentro, pelo que eu sou, não pelo que eu pertenço. Eu estou explicando a sua pergunta, que é o que acontece. Aí, mesmo eu sendo consciente ou inconsciente, o meu processo anímico, que no primeiro caso é salutar, porque eu me estudo, e mesmo assim eu posso pisar em casca de banana, nesse segundo caso vai ser o quê? Vicioso. Quanto mais pomposo, quanto mais bonita a palestra, quanto mais decoreba de livro eu me prostrar mediante a sociedade espiritista, espiritualista que eu me agrego, mais médium você, não importando que mais ser humano eu me faça. Quanto mais eu mostrar o quanto médium eu posso ser, não importa muito para a egrégora que talvez eu pertença, ou que eu me infiltre, aquilo que realmente eu me sonego. E aquilo que realmente eu sou por dentro, independente de ritualísticas e de místicas. Então, enquanto o primeiro, mesmo sendo consciente ou semiconsciente, também é mediunizado, mas os mentores usam os atributos da alma e os obsessores se corrigem por esses mesmos atributos pelo exemplo do ser humano antes de ser um medianeiro, porque ele é sensível, porque ele é humano. Já no segundo que eu estou falando agora, os mentores têm um trabalho enorme para admoestar os vícios do meu ego. E um trabalho enorme para tentar arranhar os atributos naturais da minha alma, porque é um trabalho meu, não deles. E obsessores vão se ligar em mim, rir da minha cara, porque eles vão ser o quê? Partidários ao que minha mente, minha consciência e o meu ego faça a minha intimidade sofrer. E o que um ego, uma consciência e uma mente intranquila, que só busca para fora, mas não se reconhece, no mínimo que for nas paz por dentro, vai buscar conveniência, aparência, por vaidade, ainda mais se é espiritual,
por idolatria, alienação, fanatismo, loucura, autoobsessão e mistificação. Aí tanto, e mesmo eu, tendo um tanto de mediunidade, mesmo que eu incorpore e fique semiconsciente ou inconsciente ou totalmente consciente, as entidades ainda podem, por caridade, passar mensagens boas, mas há uma tendência de eu entrar em processos de subordinação aos meus anseios, às minhas carências, de querer ser o que não sou, de querer mostrar aquilo que, no fundo, eu desconheço. É mais ou menos isso, meu amigo. Eu poderia falar, olha, mas estou tentando ser claro e não me alongar muito. Mas é o que eu posso oferecer. Como médium é a realidade. Hoje eu estou com 45 anos. De 2 anos para cá, a minha mediunidade começou a voltar quando eu tinha 13, 14. E eu estou preocupado. Eu não estou feliz. Porque está exigindo da minha consciência interior uma conduta mais aprimorada e refinada. E o meu gênio não é bom, então eu vou ter que calar mais a minha boca e aprender a ouvir. Dos meus 19 aos meus 43 anos, a minha mediunidade diminuiu, na verdade, a minha sensibilidade, uns 70%. Por quê, Edson? Porque eu quis entender, mas eu soneguei a sabedoria do silêncio. Mas eu não renegava a soberba, a ironia, a petulância, a prepotência, a prejunção daquilo que eu compreendia como verdade absoluta ou realidade, da minha autopossessão. Porque se eu não me realizava por dentro, eu queria que os meus anseios se concretizassem por fora, por seguidores, por puxa-sacos, por adoradores, por filhos de santo, por concruios, né, ou concluios em si, de pessoas que tinham a minha mesma visão, para não dizer o mesmo nível de carência. Está explicado, meu irmão? Só Jesus, viu, meu amigo? Estou sendo totalmente sincero, mas tempo ao tempo, né? Cada um no seu nível de consciência. Eu estou falando isso aqui sem dizer nome, mas jamais vocês vão me ver no terreiro dizer está errado. Se estiver errado, em primeiro lugar, eu entro, tomo um copo d'água, fico um pouquinho, vou embora. Deixa eles lá no erro deles. Vou fazer o quê? Vou mudar os outros? Tem que mudar a mim mesmo por dentro. Vamos lá. Márcia Calmon, boa noite, Márcia. Ela fala assim, Edson, boa noite, meu amigo. No processo de sensibilidade, durante o auxílio ao próximo, independente da técnica utilizada, abre aspas e fecha aspas, ela coloca assim, podemos peneirar o que vamos dar atenção para a percepção de sentidos? Ou este processo de sentir para dar sentido é involuntário? A sua pergunta já é uma resposta. Quando o teu sentido em Cristo, em Buda, em Jafé, em Maomé, em Tupi, Manitou, em Tupã, em Horus, em Pan, em Hermes, interessa. Quando o teu propósito espiritual é progresso para dentro e evolução para fora, a gente tem cognitivamente um senso assim, eu creio em algo superior em todos os ângulos à minha essência. Porém, a minha essência pertence a essa superioridade. Se eu creio nesse algo lá fora, que eu posso chamar de Nossa Senhora, Jesus Cristo, Espírito Santo, Orixá, eu não vou me igualar a ele, mas eu tenho a mensagem que ele simboliza como uma trilha louvável a ser seguida, com o máximo de respeito e com o máximo de esforço interior e com o mínimo de força exterior, porque daí eu sou sincero no que eu busco para dentro e no que eu me dou para fora. Eu fazendo isso, eu vou rezar nesse exato momento para todas as pessoas.
A oração é minha. A prece é somente minha. Mas o meu sentir é mais forte do que o meu desejo e minha vontade. Porque eu não preconizo como o outro vai receber, e se vai receber, e se vai se curar. O meu raciocínio é mais forte do que o meu pensamento junto com o desejo e vontade. Porque ele não determina e ele não fecunda, mediante as terapias, o misticismo, as místicas, a teosofia, a liturgia e a magia, de como os espíritos devem executar a energia boa, que para mim, pelo menos, eu creio que seja, porque eu estou dando o meu melhor, para que haja a cura de alguém. Então eu lanço, não na mão da casualidade nem do destino, mas da certeza paternal que o universo onde eu estou imerso é perfeito, mas o Edson não. Então, se eu lanço na mão do universo e eu sou um bandista, este universo pode se chamar o Xaguian, que é meu pai de cabeça. Pode se chamar Nanana Buruquê, que é minha mãe de corpo. Pode se chamar Xangô Camucá, Oiá de Irã, que é meu disjuntor. E aí, qual que é o problema? Pode se chamar Doutor Bezerra de Menezes, Jesus Cristo, Ave Maria. Pode se chamar Espírito Santo. Porque outras mentes espirituais também fazem isso em outros momentos, em outras horas, em outras eras, e isso vai criando uma egrégora sabiente, com uma sabedoria além da minha vontade e do meu desejo. E a pessoa recebe. Então, a fé, ela não precisa de certeza, ela precisa de atitude com lucidez. Então, em todo momento, Márcia, através de um reiki, de um passe, de um jorei, de uma exposição de mão, quando eu determinar em nome do Senhor Jesus, se faça, já é. Não porque eu disse Jesus, e não porque eu determinei, é porque eu sinto e eu doei para o universo o meu melhor. Eu só botei um arquétipo de palavra, uma forma de gesticulação externa, mas o que saiu de mim interior, naquele momento, é o meu melhor. Mediante o cálculo de Deus, que eterniza as coisas, não é o que eu falo que me glorifica. Não é o meu brilho externo que me alumia. É minha paz interior, é minha certeza absoluta e convicta naquilo que eu me dou, no sentir que eu me faço, que me incendeia num ser humano lúcido perante aquilo que eu sigo, lúcido mediante aquilo que eu busco por dentro. Porque a minha busca por dentro é muito mais em glória em Deus, importante daquilo que eu sigo para fora. Você entende, mas? Graças a Deus. Mas tempo ao tempo. Cada um tem um modo de ver as coisas. Uns vão ver como crianças, peraltas, sagazes, felizes, renovadas, santificadas. Outros vão ver como crianças mumificadas em conceitos, revoltadas, injuriadas, teimosas, irrenitentes, magoosas, rancorosas com o outro e despercebidas para consigo mesmo. Lei de sintonia. Por isso que a verdade não é minha. A verdade é de quem tem paz. E que com ela a paz não tira a paz de ninguém. Não tira. Obrigado, Márcia. Muito obrigado. Vamos lá. Uma amiga chamada Drica. Com licença, Drica. Boa noite, Edson. Rosa. Tô brincando, amiga. Boa noite, viu, Drica? Muito obrigado. Você acha que dentro da igreja existe uma equipe espiritual? Com certeza absoluta, existe. Trabalhando ali, quando se começa o culto, tipo mentores, minha amiga, uma coisa que é legal, e eu não estou falando isso para lhe corrigir, e nem para afirmar suposta inteligência ou conhecimento do Edson. É só para as pessoas sentirem, por favor. Por favor. Essa caridade do seu amigo aqui. Mentor, guia,
são nomes criados e designados por uma liturgia onde tem teosofia, filosofia e religião. Ou por um senso espiritualista ou espiritista, onde tem sofismos, pragmatismos, dogmas e, raramente, a conscientização pela ciência do fato, da lógica e da realidade das coisas. Tipo, pau, pedra. Boa? Então, se a gente entender que em algumas religiões o nome mentor pode ser chamado Espírito Santo, e que em outras religiões o nome mentor pode ser chamado Auxiliar em Cristo, Espírito Lúcido, Espírito Santo também, como eu acabei de falar agora. Então tem sim, minha amiga, tem, com certeza absoluta. Tem, com certeza absoluta. No livro Ação e Reação, André Luiz tem uma passagem desse livro. Eles entram numa igreja onde tem quase 1.500 pessoas, uma igreja grande. E na pátria espiritual, o André Luiz diz que tem quase 3 vezes mais espíritos lá dentro. Aí, o André Luiz fala para o mentor, sim, mas aonde está o socorro dessas almas? Porque eu estou vendo que algumas vieram buscar oração, mas a maioria está clamando socorro. Aí o mentor fala, André, olha à sua frente, lá onde estão as imagens de Jesus. Aí ele olha assim e vê 3 espíritos que nem corpo tinham de tanta luz espiritual. Aqueles 3 espíritos não eram anjos, eram mentores, doutores, orientadores, auxiliar da fé lúcida e raciocinada. Então, Drica, tem. Agora, eu não posso chegar para o evangelho e dizer, eu vi no teu lado o teu mentor, viu? Não, eu senti o Espírito Santo vindo de você. É a mesma coisa. Mas a questão é, minha amiga, e muito carinho eu falo isso para você e para as pessoas, é que a gente designa palavras como objetivo de determinação única, de posto seguro, de verdade, de fé e de realidade. Isso é errado. Isso é egoísmo. Eu não posso fazer isso com meus irmãos de outras lentes de visão, até do que seja a espiritualidade. Então, qualquer pessoa, inclusive os ateus, que não são à toa na própria vida interior e existência, tem os seus orientadores, os seus discursadores. Como também na parte espiritual nós temos os nossos opositores. Entendeu, minha irmã? Tem sim. Eu já tive a honra de ver. Tá? E outra, tem espíritos também que só são de Umbanda. Esses que só são da Umbanda não são mentores, não, nem guias. São amigos espirituais. Eu tenho um amigo espiritual chamado Luiz. Por curiosidade, ele é um poeta. Né? Eu não posso dizer também porque ele é poeta, eu não, estou tentando. E ele faz poesia. Ele é totalmente evangélico. Ele é evangélico até o espírito. Então, ele diz que até hoje ele sente dificuldade quando as entidades vêm como preto velho. Ele diz, Edson, eu estudo nas faculdades no plano espiritual, eu sei que eles são bons, mas está tão entranhado na minha mente espiritual isso. Ele já melhorou muito, já nesses tempos, já anos, décadas, né? Mas, e aí? O que é certo e errado? Nós vamos devotar tudo para fora ou nós vamos nos rejuntar para dentro e dizer, e aí, quem tu é, Edson? A roupa que veste, a fé que segue, a religião que executa, os mentores que idolatra, ou adora, ou ama, ou você é o teu amor próprio, dizendo, venha a mim. Jesus tentou ensinar isso. Um dia a gente chega lá, né? Tempo ao tempo. Não como Jesus, mas pelo caminho dele. Deixa eu ver aqui. Uma amiga chamada Juliana. Júlia. Ela fala assim, Edson, como buscar conhecimento e, ao mesmo tempo, não se perder na vaidade? Ou no orgulho do saber? E como se perceber vaidoso, o orgulhoso no saber? Toda a live até então, estou tentando ajudar as pessoas sobre isso.
E eu sou uma pessoa picada pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Creio eu que o meu pior defeito como médium seja o orgulho. Eu acho isso em mim muito latente. Talvez a vaidade eu tenha, devo ter. Ó, acabei de ser agora vaidoso. Não estou dizendo que não tenho. Mas talvez tenha, né? E egoísmo, assim, eu não me sinto, eu não percebo em mim. Mas eu já me peguei várias vezes com o orgulhinho besta. Minha amiga, eu gostar de uma entidade não pode me dar o senso de eu querer ser ela. E de querer que ela esteja em vil disposição das minhas futilidades mundanas. Só isso que eu falei já ajuda quem tem ouvidos para se ouvir, entendeu? Quanta gente é orgulhoso, vaidoso e egoísta com os mentores que a gente diz que ama. Será que a gente vai ajudar os obsessores que a gente vive fugindo? Será que a gente vai ter catedral, ter um quilate de sensibilidade para auxiliar alguém de cara limpa dentro de um terreiro de uma casa espírita? Sim, claro que vamos, por misericórdia de Deus e o trabalho redentor dos nossos mentores, que deve ter um saco, assim, uma paciência. Para ser mentor tem que ter. Guia, então, também. Amigo espiritual, não tanto, porque eles também não fazem mal para a gente, mas tem hora que eles largam a gente de mão. Fazer o quê? Você quer se lascar, se lasca. Então, a sua pergunta, amiga, é extremamente, nossa, maravilhosa, mas ao mesmo tempo, com todo respeito e amor a você, você já me conhece há muito tempo, é óbvio. Para mim fazer o que eu estou fazendo aqui, minha irmã, quem convive comigo de perto sabe, eu janto literatura e almoço conhecimento. O dia que eu me pegar na internet e vocês ouvirem uma entidade que eu trabalho, vai ficar registrado aqui, e eu dizer o que eu falo é melhor do que o outro, pode ter certeza, eu estou me fingindo. E a entidade que disser não é entidade, não, é um obsessor. O que eu estou falando é a verdade absoluta, tenha cuidado. Isso também já ajuda as pessoas a parar e pensar. Porque um mentor, um guia, ele nunca afirma o que diz. Ele se reafirma no avatar que ele segue. Em nome de Jesus, meu filho. Em nome de Tupã, meu filho. Em nome de Olorum, meu filho. Em nome do Espírito Santo, meu filho. Não é a minha verdade. É a verdade deles. Eu estou aqui, meu filho, tentando que nem vocês. Mas isso é difícil as pessoas entender se concebendo, porque para se conceber tem que se sentir. Se elas não se sentem, elas só querem entender, sem compreender nada do que se entende. Por isso que fazem para fora é só feitos. Feitos, feitos. Não se transforma um fato por dentro. Aí tem que se vestir de pombagira, tem que se vestir de Exu, que eu não critico. Aí tem que falar 24 horas de religião, porque tem que ter uma coisa afirmando nela que ela está dentro do processo, que ela pertence ao grupamento, mesmo que ela não se pertença no seu silêncio interior. Também isso aí, se as pessoas pararem e pensar. Então, é um trabalho lento, mas é um trabalho muito bonito da espiritualidade, Júlia, porque se você pegar os livros do Pai Rubens, W.W. Matos Silva, que é uma banda esotérica, agora do Norberto Peixoto, daquele do Roger, que foi um outro escritor também, que escreveu o Baratizil, Terra das Araras Vermelhas, tudo da Umbanda. Qual é a melhor Umbanda? Todas são boas. O melhor é como você interpreta, se te dá paz. Porque se você interpreta algo muito bom e te tolhe a tua paz, é a tua ruína. Isso é fé raciocinada, não é inteligência. Não precisa nem ter inteligência para conceber isso. Precisa ter um pingo de discernimento do que é branco e do que é preto. Do que é mão e do que é pé.
Então, quando você pergunta isso, irmã, eu lhe respeito e repito de novo com todo o carinho. É muito boa a tua pergunta. Mas é o que mais os médicos se deparam e perguntam para mim. Ah, Edson, então você mete o pau que a gente estuda tudo que livro. Não precisa sangrar os teus olhos, não, meu amigo. Precisa não, fecha eles e começa a se ver no seu silêncio. Precisa ler de tudo, porque é uma coisa interessante que eu vou dizer para você e para vocês. Quando a gente começa a entender algo de verdade, a gente concebe-se na verdade que entende. E a alma e a paz é a maior ação que há. Ela está sempre agindo. Mas é uma ação que requer atitude. Então, ela não é inquieta. Ela é emanente. Então, ela pede, a alma pede para o nosso ego, assim, o ego, para de copiar e aprimora, faça do teu jeito, não o teu bom, o teu melhor. Mente, faça para os outros aquilo que você gostaria de receber aprimorado pela sociedade. Consciência, não é o teu momento de falar. É teu momento de se escutar e de se perceber. Aí você vai tornar o teu conhecimento, além da inteligência, em uma sabedoria nutrida, porque você se compreende. Porque você já se sente naquilo que faz, naquilo que percebe. Porque você é aquilo que vive. Você entendeu, né? Quando as pessoas convertem isso, elas são escravas do que adoram. Elas são cativas, catiças, submissas do que idolatram. Parece que se torna um remédio chapante e anestesiante, a suposta fé que elas tanto se imaginam pertencer. Cheio de instrumentário, o problema não é a materialidade das coisas, mas quando a materialidade das coisas amplifica a tua fé, pode ter certeza, materialidade das coisas amplificando fé, já diz, é ansiedade e carência. Euforia, pretensão e prejunção, mas não é fé raciocinada. Por isso que quando a gente só quer para fora, mais para fora a gente necessita prova, sem dar testemunho de atitude. Agora, quando a gente tem fé raciocinada, a gente se imune da simplicidade. E a gente se empodera da humildade de ver que no simples de ser quem você é o que mais lhe empodera. Para aqueles que nem sabem quem foram, quem são e o que estão sendo. A tua visão se limpa, a tua audição se amplia, porque a tua sensibilidade mediúnica ultrapassa as barreiras da tua religião e religiosidade e entra na fraternidade humana. Você ultrapassa a telepatia e passa pelos processos de empatia. Você sente a dor do outro sem sofrer, mas você se comove com a sabedoria, além de falada, mas exemplificada pelo que você é. Aí tem aquela passagem que diz, mas quem é este homem que entra entre as pessoas e ele é cuspido, escarrado e pisoteado, mas ele está sempre com a cabeça em pé? Quem é essa mulher que é maldita, maldizem sobre a vida dela e ela está sempre dando risada e gargalhada pelos olhos, mas os lábios cerrados e o semblante em paz? Que religião se imune este ser humano? Que mentor poderoso é esse que consegue manter num ser uma disciplina, integridade, um princípio de lealdade, de amor próprio, incorruptível, mediante as dores facínoras e das doenças da carência do que se vem de fora. Porque ele, por dentro, já se brinda do melhor que ele se dá, a sua paz. Mediunidade não é lotérica, não é bingo, aonde quanto mais você dá, aparentemente, mais oportunidade tem de você se fazer um bem afortunado. Não. Mediunidade é algo que quanto mais você se doa,
E quanto mais você se percebe, mais os mentores a qualquer ser humano pode lhe dar, lhe doando sem você se perceber, porque é tão natural que você já nem condiciona o que você nutre. Você acha que você vai condicionar o que você doa? Aí um evangélico é teu irmão de axé. Um umbandista é teu irmão de Espírito Santo. Vocês entendem isso? Como a mediunidade é algo divino e muito além da religião? Então, Edson, quem vive o contrário está errado? Não. Pergunte a paz do Espírito. Quando fecha os olhos e pergunta lá dentro de vocês, silêncio, você me enlouquece ou você me elucida? Aí a resposta vem, meu irmão, porque eu não sei dizer se os outros estão certos ou errados. Valeu, Júlia? Pensa no que eu estou falando. Mas é um trabalho devagarzinho, porque a gente se vicia nos apeguinhos. E outra coisa, tem um modismo, né? Todo mundo faz, eu vou fazer também, porque é bonito. Se eu sou o bonito dos outros, eu quero continuar como eu estou, todo torto aqui, todo guenzo. Vamos lá, mais uma pergunta. Eu acho que dá. Deixa eu ver aqui. Eu vou terminar com esta colocação da Vânia Souza. Que Deus me inspire. E que os bons espíritos me orientem por dentro e por fora. Por que é tão difícil se controlar na hora que sofremos afrontas e reagimos com tanta intensidade, principalmente na família? Porque nós somos maus e nós somos péssimos para a nossa intimidade. Quem me dirá eu dá o celular do ano de boa marca com um valor além do que o cálculo que a cédula de R$100 aqui no Brasil pode comprar. Se eu pudesse dar, não um celular, mas nas minhas células, não mais o meu anular de anulação de alma própria, com as cédulas de uma fé raciocinada, com as cédulas de uma razão admoestada pela uma expressão que não precisa comprar nem estudar, precisa se perceber, numa mínima educação de não desejar ao outro o que você não quer para você. E não fazer a você o que você vive jogando e julgando a vida alheia. Quando eu digo você, não é você, Vânia, é quem quiser colher. Nós nos ferimos pelas feridas que dói dos outros quando bate na nossa porta da razão, da verdade e da realidade, porque nós não temos algo que nos realiza por dentro na própria paz. Na própria paz, não. O ser humano que vive em paz, passa fome, se cortar e ele tiver na carne, sangra, faz xixi, faz cocô, passa frio, se queima no fogo. Assim como Buda, Siddhartha, e assim como Jesus Cristo, o Cristo Nazareno, sofreram todas as fragilidades do tempo e do espaço, do clima deste planeta, não vai ser o Edson Rosa, eu, você ou qualquer um, que será diferente. Nós não somos de cristal, nós somos de pele. Mas, porém, por dentro, nós criamos cascas sensíveis para o que vem de fora, que assimila em semelhança e sintonia a crosta grossa, inacessível à razão, ao bom senso, a princípios, à lógica, à conduta, à gratidão, a ternura e a compaixão, porque nós não nutrimos por nós mesmos. Nós nutrimos por nós mesmos isso quando nós lemos um livro que está escrito. Quando um caboclo vem, porque foi dito por ele. Quando um caboclo fala, um preto velho fala, um espírito fala, ou numa pregação do evangelho, segundo o espiritismo, diz, ame-se.
Aí eu me lembro que eu tenho que me amar. Porque antes disso, para que eu vou me amar? Para que eu vou existir para dentro, se o que é bom é consumir para fora, é me entreter? Então, enquanto a gente ficar na superficialidade do que se é para dentro, a gente se desnaturaliza do que se mostra para fora. Porque o que nós mostramos para fora não é a nossa verdade. Não é a nossa realidade. O que é a nossa realidade, infelizmente, em quase todo mundo, creio eu, em mim também, dói, sofre, porque a verdade do ser humano é o que ele se nutre. E o que ele se nutre pode ser o que lhe imune de coisas ruins exteriores ou o que lhe derrota de coisas inúteis e imprestáveis na sua intimidade. Por isso que a gente, até hoje, quando ouve alguém chegar e dizer assim, Edson... Teve um rapaz esse dia no YouTube, falou bem assim para mim, você é mal educado, você é grosso e você não tem nada de, como ele falou mesmo, egoísta, você é prepotente, falou um monte de coisa. Tá lá o texto dele, você acha que eu tirei? Porque ele precisava se expressar, minha amiga. Se o Edson Rosa foi a ponte para isso, que bom, ele cruzou, mas ele não parou em mim. Eu não sinto o peso dele, mas eu permiti que ele passasse. Eu não fiz caridade a ele, eu fiz uma bondade para ele. Agora, o que acontece? As pessoas não precisam nem te criticar na internet, é só olhar você de lado, ou alguém de lado, e dizer eu não gosto de ti, ou nascer na mesma família e ter posturas diferentes, afeições diferentes. E aí, para quem é espírita, espiritualista, ou para quem tem um pingo de inteligência, entende que nem um fruto cai longe do pé. E se Deus é justo, o que há de mais justiça no nosso convívio não são os nossos apaixonados amigos. São muitas das vezes os nossos tão desmerecidos e odiados familiares que têm o nosso sangue na veia, que têm o nosso parentesco, não só do nome, mas do convívio. Ah, mas me prejudicou. Ah, mas me traumatizou. Ah, mas me ofendeu. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Até quem não é espírita e não acredita na vida após a morte, nós vivemos numa época que o rancor, a mágoa, que as perturbações e as convulsões de sentimentos malignos e negativos, que as pessoas se afligem, meu Deus, de noite, tomando um copo d'água como se fosse um ácido, um veneno, porque estão sorrindo na janela para quem vê, estão engolindo um veneno pior do que uma cascavel na sua própria saliva, quando se provam, porque não se aprovam na sua própria paz. Aí vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, se ajude. Então a gente não pode mais hoje falar, não porque eu creio nisso, estou aqui para impor, que a minha mãe, o meu pai, o outro, oh, meus irmãos, ninguém tem o poder de mediocrizar, catalisar, cristalizar o mal que dentro da gente já se faz o pior. Agora, os traumas físicos, morais e éticos podem, Edson, me frustrar, podem me machucar, sim. Mas eu desconheço na psicanálise, na psicologia, na psiquiatria espiritual e também da clínica, alguém que teve uma conturbação, um distúrbio, mesmo na hora de praticar com o outro aquilo que foi machucado em si, ele não tem um momento e parar e dizer, meu Deus, eu não devo fazer. Então, ele tem a escolha. Só um psicopata louco, totalmente insano, que talvez não tenha. Então, até mesmo traumas são tratáveis, são transmutáveis, com muita força de vontade e escolha. Agradeço a Deus as decepções, as dores, as lacunas,
E peço perdão a Ele, as decepções, as dores e as lacunas que eu fiz, faço e sofri com os meus familiares, que são a minha faculdade. O resto tudo é escola. Há quanto tempo que eu não ligo para um irmão? Há quanto tempo que eu não falo com minha mãe? Meu Deus, eu nem conheço mais a voz do meu avô. Agora eu tenho uma saudade enorme do ficante que eu tive ontem ou da ficante que eu tive logo ontem. Então, a falta de valor e de integridade é minha. Porque ninguém implantou dentro de mim isso. Fui eu que implantei. Fui eu que implantei os meus gostos e os meus costumes. Ah, mas eu herdei o costume do meu pai. Até pode ser. Mas o modo de sentir é teu, não é do teu pai. É seu, não é da sua mãe. É nosso, não é dos outros. O modo de raciocinar é nosso. O modo de pensar, talvez não, porque nós somos magnéticos, somos uma antena. Então necessita na gente, Vânia Souza, muita sensibilidade, porque só a sensibilidade vai dar maleabilidade, vai dar mais tato e vai nos inspirar a nós interagirmos de uma forma que não nos corrompa com ódio, mas com destreza, que não nos corrompa com raiva, mas com sagacidade sobre as desventuras familiares que nós nos colocamos ou que nos colocam. Ou senão a gente vai continuar se trancando no quarto, se achando que caiu de paraquedas, que é um extraterrestre, porque é isso que a maioria faz, né? Aí o mentor da Terra não presta, só presta os ET, aí a sua religião se diz que é boa, aí começa. É dentro de casa que se estrutura e se desestrutura muita coisa. Agora, aonde estão as correntes do pai, da mãe, do tio, da avó, ou dos familiares que talvez me traumatizou? Aonde está essa corrente que dentro de mim, que estou pensando agora, talvez esteja ouvindo esse cara chato falando aí, mas que está me incomodando, não sei porquê, mas talvez tal, talvez não. Aonde estão essas correntes que dentro de mim, que tenho supostamente um caráter melhor, uma inteligência melhor, um estudo melhor, uma postura melhor, mesmo sendo doente, com toques, com síndromes, com depressão, com bipolaridade, com borderline, mesmo tendo oprimentos, mas eu tenho dentro de mim uma convicção que eu não sou eles. Onde é que está dentro de mim essa atitude que eu não busquei até agora de eu dizer, chega. Eu adentrei essa família, ou essa família ainda entrou a mim. Mas eu sou eu. Eu tenho a escolha de eu retribuir no mesmo naipe, ou eu retribuir a mim de uma outra forma. Mediante as maleabilidades e as funcionalidades familiares, tem tanta gente que nesse exato momento está levando porrada do marido. Foi estrupada pelo namorado. Foi admodestada, de uma forma estúpida pelo padrasto ou pela madrasta. Foi modestada pelo próprio pai, ou pela própria mãe, ou pelo avô. Quantas pessoas neste planeta, nesse exato momento, estão passando coisas horríveis, mas todas elas dentro de si, dentro, não fisicamente. Porque na hora da angústia a gente fica indefeso. Quem já passou traumas na infância ou passa, sabe bem disso. Mas por dentro tem escolha. Tem a escolha de não se fazer igual. De não ser idêntico. E ter em si, e por si, que a sua paz é o seu melhor. Então vai buscar uma religião, uma religiosidade, uma espiritualidade, um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Vai buscar um caminho aonde você se imuna mais. Que não só fortifique o sistema endócrino, o sistema nervoso, simpático, parasimpático, mas que você se transforme em um hepata da vida. Sinta a vida por dentro. Exista por dentro. Para você não viver como uma pessoa rancorosa e magoada, travessa e atravessada
na verdade e na realidade de todos, já não só os teus familiares, mas a todos na vida que pode lhe contrariar, porque você se cresceu e se fez e se faz como uma criança doente mimada ou mimado. Aí a empatia vai ser só naquilo que o teu desejo e vontade no umbigo acha que é bom. E a empatia para com a vida dos outros que não concordam com o que nós concordamos, que se desfazem daquilo que nós seguimos, é pior do que o demônio. Aí, minha irmã e meus irmãos, aquele pai que me julgava, aquela mãe que me fazia mal, ou aqueles irmãos que me maltratavam, a família que se desfez de mim, estão em mim quase 24 horas por dia, quando eu jogo a minha filha, o meu filho, na frente de um computador e diz, adoutrina internet, educa professor. Pega a carcassinha do corpo, que era batida, espancada antes, quando era criança, e hoje diz, qualquer um me penetra, tô louco que chegue o carnaval. Qualquer boca me beije. Estou desesperado por uma língua e uns dentes cheios de ácaro, porque eu sou gostosa, porque eu sou gostoso. As pessoas não pensam nisso. O desleixo dentro da família continua na pessoa e ela faz igualzinho e pior ainda, com ela mesma, sem ninguém surrar para fora, ela continua se batendo por dentro, porque daí ela acha que o conhecimento e que a cultura e que o dinheiro vai lhe dar paz interior. Não interessa o lixo existencial que ela nutre. Interessa aquilo que o dinheiro compra e pode polir. Que a cultura pode manter e o que o conhecimento pode fazer dela. Querida ou odiada por muitos, mas com certeza despercebida por si mesma. Ou insensível por si própria. Somente a sensibilidade humana para consigo pode nos tirar disso. Mediunidade não tira, não. Uma boa noite a todos, viu? Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a todos. Prometo que de vez em quando eu vou fazer uma live nesse mesmo tom, ok? E vou responder outras perguntas que ficaram aqui. Muito obrigado, desculpe o meu excesso, mas é de coração fazer o que eu posso fazer hoje e agora. Boa noite, obrigado, valeu, muito obrigado.